Olá, irmãos, tudo bem? Creio que todos nós sempre passamos por momentos em que choramos. Existe o choro porque nós apanhamos da mãe e do pai, aquele choro ardido, além de pesar a consciência, ainda dói algumas partes do corpo. Choro de medo à prova, eu não estudei para a prova e agora choro de raiva, muita raiva, choro de alegria no nosso casamento, quando nascem nossos filhos, né? Para aqueles que já têm, né? Quando nascem os netos, quando os netos falam pela primeira vez vovô, vovó. Existem vários tipos de choros, inclusive o choro de crocodilo, né? Choro falso, choro de atores e atrizes, mas o choro verdadeiro também é aquele que surge do fundo da alma. Nós vamos, nestas próximas semanas, né, ou esta semana e a próxima, muitas vezes vão mostrar na televisão, em vários canais, pagos ou abertos, filmes a respeito de Jesus. E vamos chorar, né? Quem não chorou assistindo A Paixão de Cristo, né, cujo diretor foi o Mel Gibson, né? Todo aquele sofrimento, nós chegamos a chorar e realmente choramos, mas parece que depois que o filme acaba, né, nós nos distraímos e aquele choro foi um choro de desabafo, foi um choro de colocar as coisas para fora, mas existe um choro, uma maneira de chorar que rende frutos, rende alegrias depois. Eu gostaria de falar sobre lágrimas, lágrimas que limpam para sempre, lágrimas que lavam a nossa alma. E o texto que eu quero ler com os queridos é o texto de Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 72. Marcos, capítulo 14, 72. É quando Pedro termina de negar a Cristo e o galo canta, né? Então diz assim Marcos 14, 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro chorou amargamente. A diferença entre Judas e Pedro: Judas também sentiu algo diferente no seu coração. Quando ele percebeu que Jesus ia para o julgamento, quando ele viu que Jesus ia passar por todo aquele sofrimento, ele foi até os fariseus, aqueles que lhe deram 30 moedas de prata, né? Foi até eles e falou: não, ele é inocente, e colocou o dinheiro de volta, e eles: não, o pecado é seu. Então ele jogou o dinheiro dentro do templo e depois compraram um cemitério, um campo santo. E esse Judas se enforcou num galho podre, caiu, bateu o seu corpo numa pedra e diz o texto que as suas entranhas ficaram para fora. Pedro chorou, negou 3 vezes. Mas o que será que estava dentro do coração de Pedro? E como que essas lágrimas de Pedro, ao contrário das lágrimas de remorso de Judas, como que as lágrimas de arrependimento trouxeram vida nova para Pedro? Naquele momento, Pedro, quando o galo canta, Pedro considera, ele pesa na sua consciência que ele realmente negou Jesus. Jesus já havia lhe falado que ele faria isso. Ele falou: de jeito nenhum, eu vou preso, vou até a morte contigo. Quer dizer, eu sou tão macho que eu vou preso com o senhor, e se o senhor for para a morte, eu também vou.
Ah, Pedro, 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Então ele lembra imediatamente da promessa que fez a Jesus e não cumpriu. Pedro reflete na excelência do Senhor Jesus. Pedro estava presente lá no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram. Naquele momento, Jesus foi totalmente transfigurado, brilhando o seu rosto, o seu corpo, e ouviram Pedro, Tiago e João que Elias e Moisés conversavam sobre os últimos dias de Jesus. Ele viu um milagre, ele viu a confirmação que Jesus é Deus e que Jesus é o centro da lei dos profetas. Ele também esteve presente quando a filha de Lázaro ressuscitou. Ele também estava presente no momento da ressurreição do próprio Lázaro. Ele viu todas essas coisas. Ele se recordou que solenemente Jesus mostrou a sua divindade. Então, quando nós choramos de verdade, é quando nós reconhecemos quem Jesus é: Deus. O Criador do universo que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós temos esta visão da majestade e glória de Jesus, só podemos chorar. Chorar de arrependimento pelos nossos pecados. Mas também esse nosso choro, o choro que limpa a alma para sempre, é que quando contemplamos a majestade e o amor de Jesus, o Criador do universo que vai para a cruz, nós temos que lembrar também qual é a nossa postura, ou qual está sendo a nossa postura após o nosso choro de conversão. Eu tenho que chorar pelo meu pequeno progresso na vida cristã. Eu tenho que chorar pela minha apostasia. Quantas vezes abandonei a fé para fazer aquilo que o diabo gosta? Eu tenho que chorar pela negligência. Eu tenho negligenciado de falar do amor de Cristo para minha família, para minha casa. Eu tenho negligenciado de falar para os meus amigos a respeito de Jesus. Isso deve provocar um choro em nós. Qual é a glória que nós estamos dando a Jesus? Temos que chorar porque as nossas atividades, muitas vezes, são incompatíveis com a santificação. Temos que estudar a nossa própria vida e provocar lágrimas sinceras. Quais são os efeitos das nossas considerações? Quando nós consideramos a nossa vida, ficamos emocionados, sim, claro, e aí choramos. Mas temos que confessar que nós não pedimos desculpas pelos pecados que nós cometemos no nosso ambiente de trabalho, no nosso temperamento, na cultura familiar, a nossa indiferença. Cuidado! Pode ser que eu seja um Judas e não um Pedro. Judas é apelidado de filho da perdição e não um cristão. As lágrimas que limpam nascem do meu reconhecimento da divindade de Jesus e do meu pequeno progresso na vida cristã. As lágrimas de arrependimento devem me levar a limpar a minha consciência. Esta água das lágrimas internas deve limpar a minha consciência para que eu lembre que Jesus perdoa. Que eu lembre que Ele me chama de filho. Que eu lembre que Ele me chamou de nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dEle. Considere a sua vida cristã. Faça uma análise. E com certeza, como eu, você vai chegar à conclusão de que não estamos fazendo nada por Ele. É momento de chorar.
de chorar amargamente. É momento de chorar pelos nossos erros, pela nossa fraqueza, pela nossa pequenez. No século XVIII, teve um cristão chamado Samuel Clarke. Ele disse as seguintes palavras: nada tornará mais limpa a face de um filho de Deus que suas próprias lágrimas. Lave o seu rosto toda manhã com as lágrimas sinceras. De manhã, Deus renova as suas misericórdias. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que vamos pecar. Misericórdia é o fato de Deus não nos tratar como merecemos ser tratados. Então, quando Lamentações de Jeremias diz que toda manhã Deus renova as suas misericórdias, não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa para o eu posso pecar. Não é uma garantia que eu devo usar. É algo que deve me fazer chorar. Porque eu sou pequeno, eu vou pecar. É garantia, sim, de que Deus vai me perdoar. Mas eu não devo abusar disso. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Esse fato deve nos dar não o relaxamento. Vou pecar porque Ele vai me perdoar. Mas deve trazer o encorajamento. Eu tenho que lutar contra o pecado. Eu tenho que lutar com lágrimas contra o pecado. Não faça desta bênção de Deus, renovar misericórdia a cada manhã, uma motivação para o pecado, mas sim uma motivação para lutar contra o pecado. Amado Deus, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa falha, reconhecemos, ó Pai, que nós não somos dignos que o Senhor ouça as nossas orações. Mas, Senhor, provoque em nós lágrimas verdadeiras, de arrependimento verdadeiro. Não queremos ser reconhecidos como crentes com lágrimas de crocodilo, mas queremos reconhecer e sermos reconhecidos como crentes que choram, como Pedro chorou de arrependimento. Senhor, queremos ser reconhecidos como pessoas que lutam contra o pecado, que tenazmente fica nos assediando. Fortalece, Senhor, a nossa convicção de que não devemos usar a Tua misericórdia como motivação para o pecado, mas devemos usar a Tua misericórdia como motivação para lutarmos contra o pecado. Pedimos isto em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos, tenham todos um excelente restante de dia e que possamos orar e chorar verdadeiramente, porque essas lágrimas verdadeiras lavam a nossa alma.